Brain rot é uma gíria que nasceu na internet para descrever conteúdos que fazem o cérebro apodrecer. São aqueles vídeos viciantes que fazem a gente repetir cenas, frases, memes, assistir tudo 1000 vezes, pensar naquilo o tempo todo e mesmo assim continuar querendo mais. Com o tempo, essa palavra deixou de ser só uma piada sobre vício e virou quase um estilo. Brain rot passou a ser um jeito de consumir e criar cultura, especialmente entre os jovens. E a principal característica desse estilo é não ter vergonha do exagero. Pelo contrário, quanto mais estranho, mais barulhento, mais intenso, melhor. E é aí que entra Dandadan. Essa obra parece ter sido feita para ser propositalmente caótica, e ela não tenta esconder isso. Desde o início, a história já te joga no meio de uma guerra entre fantasmas, alienígenas, maldições, lutas com sogros psíquicos e uma vovó tarada correndo atrás de um novio curioso. Se me deixar chupar a sua rola. Chupar minha rola! Não pode ser! É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e nenhuma dessas coisas parece combinar uma com a outra, mas no fim tudo funciona. E funciona justamente porque a gente já se acostumou a esse tipo de estímulo. A geração que cresceu no TikTok e vídeos shorts do YouTube não tem mais tanta paciência para introduções longas, desenvolvimento lento ou cenas que demoram para chegar a algum lugar. O conteúdo precisa te pegar em segundos, tem que ser visual, rápido, expressivo e cheio de impacto. Tem que ser assistível até no mudo, com cortes rápidos e imagens que falam sozinha, e é exatamente assim que Dandadan se comporta. Se a gente parar pra pensar, esse estilo de narrativa não é só diferente, ele é quase o oposto dos shonens tradicionais. Em obras como Naruto, One Piece ou Bleach, a construção do mundo demora, os poderes têm regras, os vilões são introduzidos aos poucos e os arcos seguem uma estrutura clara. Já em Dandadan não tem tempo pra isso. Cada episódio é uma explosão de novos absurdos que não precisam fazer sentido dentro de uma lógica maior. O importante aqui é o impacto da cena, a sensação precisa vir antes da explicação. E isso não quer dizer que a obra é rasa, pelo contrário. Dandadan tem personagens carismáticos, uma arte absurda de boa e cenas de ação que parecem ser coreografadas por alguém com energia de sobra. Mas o que prende nessa obra não é a história, e sim a maneira como ela é contada. E é daí que vem o Brain rot. É um tipo de conteúdo que não quer parecer inteligente, ele só quer ser tão divertido, tão insano, visualmente intenso, que o seu cérebro não consiga desgrudar. É por isso que Dandadan representa tão bem esse momento atual da cultura jovem, uma cultura que já entendeu que nem tudo precisa fazer sentido desde que faça sentir alguma coisa. Nos shonens clássicos tudo tem um certo peso, a jornada do herói, os flashbacks tristes, a construção de mundo, os discursos de superação. Percebe que existe uma linha reta? Mesmo quando as coisas ficam insanas, elas seguem uma lógica. Em Naruto você entende o sistema de chakra, em Bleach tem as divisões, os poderes, os tipos de espada, em Hunter x Hunter o Nen é quase científico, mas Dandadan tá pouco se lixando pra isso. Ele não te convida pra entender, ele te arrasta. Com o TikTok, a lógica da informação mudou, e isso expandiu a famosa estética do tão ruim que é bom. Mas isso não significa exatamente que é ruim, e sim que parece errado, esquisito, trash, mas você gostando ou não, funciona. A geração Z e Alpha não tem vergonha de gostar do bizarro, elas se conectam com isso porque cresceram cercadas por um caos de referências, e mais do que isso, elas transformaram esse caos em um estilo, e Dandadan é exatamente isso, o caos como estética. A história é cheia de decisões que, em qualquer outra obra, pareceriam piada. Tem alienígena que parece um ciborgue querendo roubar as genitálias dos humanos, tem possessão, exorcismo, abdução, perseguição e romance tudo junto e às vezes na mesma cena. O mais louco é que ele não tenta ser engraçado, ele é engraçado porque se leva a sério mesmo quando tá sendo completamente absurdo. Ele não se desculpa pelo ridículo, ele abraça isso. E nesse mundo onde todo o conteúdo parece ter que justificar sua existência, Dandadan só existe. É como se ele dissesse: tá confuso? Tá. Mas tá bom, né? Então bora. É por isso que essa obra funciona tão bem nos dias de hoje. Ela entende o que muitos mangás ainda resistem em aceitar, que a lógica da atenção mudou. O importante não é mais construir um mundo rico aos poucos, mas sim te jogar dentro de um turbilhão e confiar que você vai gostar de estar lá. Tem obra que parece estar tão preocupada em ser levada a sério, em ser grande, que esquece de ser divertida. E isso tem afastado uma parte do público mais jovem, que já não se conecta tanto com esse tipo de construção lenta e cheia de regras. Dandadan
chega como um tapa na cara da seriedade. Por trás das cenas malucas, das caretas dos personagens e da velocidade do roteiro, tem algo muito importante ali: a liberdade. Dandadan se permite ser o que quiser em qualquer momento. Um episódio pode parecer um filme de terror, o outro uma comédia romântica, outro uma história super triste, e tudo isso sem perder o ritmo, porque o autor confia na própria visão e entende que o público de hoje não precisa de regras para se envolver. É por isso que muitos criadores deviam prestar atenção nessa obra, não para copiar o estilo, nem para forçar a bizarrice como fórmula, mas para entender que a autenticidade e a energia contam mais do que uma estrutura perfeita. O público quer sentir, quer ser surpreendido, quer rir, quer se chocar, se apegar, e nem sempre precisa entender o porquê. Às vezes, perguntar se o plot faz sentido não é o mais importante, mas sim saber se tá entretendo as pessoas. E sabe uma coisa interessante? Se você reparar bem, em contraste a isso, também há uma tendência que vem crescendo nos últimos anos, tanto no Japão quanto no Ocidente: a estética retrô. Olha só como tudo vai se encaixar agora. Stranger Things, por exemplo, virou um fenômeno não só pela história em si, mas por trazer de volta todo aquele clima dos anos 80. As bicicletas, os Walkmans, os pôsteres dos filmes antigos, o terror sci-fi com cara de VHS, e o mais curioso é que a maioria das pessoas que amam isso nem viveram nos anos 80. Dandadan também surfa nessa mesma onda, mas com um detalhe importante: ela não tenta recriar o passado como ele era, mas sim reinterpretar. Ele pega pedaços da estética clássica, como os ETs e yokais, o design de criaturas que parece ter saído de filmes clássicos do Oriente, falas e referências a animes antigos, e mistura tudo com o ritmo e a estética imperativa da internet atual. É o que a gente pode chamar de nostalgia filtrada. Não é sobre reviver uma época, é sobre pegar o que tinha de mais marcante por lá e combinar com o que funciona hoje. E isso, cara, faz todo sentido para uma geração que consome cultura de forma picotada, fora de ordem, sem nenhuma linha do tempo. Uma geração que já deve ter visto algumas edits de Akira, Slandunk e Yu Yu Hakusho sem nunca ter assistido essas obras por completo, mas que absorve o espírito delas pelos memes, pelas referências, pelas colagens que aparecem no feed. Dandadan parece ter sido feito para esse tipo de público. Você vê cenas de ação que parecem ser tiradas de clipes de AMV, com edição frenética, a câmera girando em volta dos personagens. Tem momentos de terror que lembram Junji Ito, mas cortados por piadas visuais e expressões cartunescas. Tem elementos espirituais clássicos do folclore japonês, mas apresentados de um jeito tão plástico, tão dinâmico, que parecem parte de um anime novo da temporada e não de uma lenda centenária. Isso mostra como o Dandadan é inteligente na sua construção visual. Ele não usa o passado como muleta, mas como tinta, e pinta um cenário completamente novo com isso. Talvez por isso Dandadan seja um exemplo perfeito da cultura brain rot, só que com cérebro. Porém, ao mesmo tempo, essa tendência levanta uma pergunta: se a cultura brain rot continuar crescendo, o que acontece com a nossa relação com as histórias? Será que vamos parar de buscar profundidade? Será que o caos vai se tornar a nova zona de conforto? Ou será que estamos, na verdade, encontrando novas formas de sentir, de se conectar, de refletir, mesmo dentro do absurdo? Essa é a reflexão que eu deixo para você continuar conversando comigo aqui embaixo. Obrigado por assistir, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Danuki e até o próximo vídeo.